Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. Bom, o título da aula que eu vou apresentar são Os Caminhos do Impulso Nervoso. Bom, vamos contextualizar o que vem a ser o impulso nervoso. Bom, primeiramente, nós, seres humanos e a maioria dos animais, eles se relacionam com o meio ambiente. E essa relação ela é possível graças à presença de órgãos sensoriais. Nós temos órgãos sensoriais do tipo visão, audição, tato, olfato, paladar. Esses órgãos dos sentidos, eles percebem alterações no meio ambiente. E essas informações saem dos órgãos dos sentidos e vão até o sistema nervoso central para que ele ofereça uma resposta adequada. E essa informação sai dos órgãos dos sentidos até o sistema nervoso central por meio de células nervosas chamadas de neurônios. E como que é essa informação? Como que a informação passa no interior de um neurônio? Por meio de corrente elétrica, estímulo elétrico de baixa intensidade. Isso é um impulso nervoso. Esses estímulos elétricos, essa corrente elétrica é muito inferior à corrente elétrica que passa, por exemplo, nos equipamentos eletroeletrônicos que nós temos nas nossas casas. Bom, como eu citei anteriormente no slide anterior, impulsos nervosos nada mais são que estímulos elétricos, que correntes elétricas de baixíssima intensidade. Eu falei também que os órgãos dos sentidos são as principais estruturas que nos relacionam com o meio ambiente. Mas não é somente esses órgãos que têm essa finalidade. As articulações, a pele, a musculatura estriada esquelética também executa essa função. Bom, não é somente por meio do tato que eu consigo perceber se uma superfície se encontra quente ou fria, ou se ela é lisa, rugosa ou áspera. Por meio da pele, de um modo geral, é possível perceber esse tipo de estímulo. A musculatura estriada esquelética são aqueles músculos nos quais nós controlamos a sua movimentação de forma voluntária. Também as vísceras, os órgãos internos, eles captam informação do meio ambiente. Vísceras são os órgãos que se encontram dentro do nosso corpo, como por exemplo o coração, o fígado, os pulmões, a vesícula biliar, o pâncreas. Essas estruturas, do modo geral, captam informações e mandam até o sistema nervoso central por meio dos nervos sensitivos ou aferentes. Aferente é algo que está chegando no sistema nervoso central. O sistema nervoso central, como eu já citei anteriormente, consiste no encéfalo e na medula espinhal ou raquidiana. Essas estruturas processam essas informações que chegam por meio da via aferente e fornecem uma resposta adequada. E a informação presente nessa resposta, ela passa pelos nervos motores ou eferentes. Bom, então perceba, se a informação chega no sistema nervoso central, chega pela via aferente. Se a informação sai do sistema nervoso central, ela sai pela via eferente. E vai até onde essa informação? Vai até os músculos estriados esqueléticos, que, como eu já citei anteriormente, é uma musculatura na qual nós controlamos a sua movimentação, até as glândulas, até a musculatura não estriada e o músculo cardíaco. O músculo cardíaco consiste no músculo que reveste o nosso coração. Glândulas são estruturas que, dentre outras funções, está relacionado com a produção de algumas enzimas, como por exemplo, o alimento que nós comemos, ele é digerido ao longo do sistema digestório por meio de enzimas digestivas. E músculo não estriado é a musculatura lisa dos nossos órgãos internos, como por exemplo, a movimentação do esôfago, os movimentos peristálticos que empurra o alimento ao longo do tubo digestório, senão ele ficaria parado na nossa garganta se não fosse esse tipo de movimento. Esse tipo de movimento se dá por meio do estímulo que o corpo percebe que tem comida entrando no sistema digestório. Então ele estimula essa movimentação para empurrar esse alimento tubo digestório abaixo. Bom, por meio dessa figura, nós vamos exemplificar tudo aquilo que foi dito até agora. Nessa figura nós temos uma pessoa segurando uma régua com a mão esquerda. Tem também esquematizado as principais estruturas envolvidas na ação desse exemplo que eu vou apresentar, que estão dentro do sistema nervoso central. Ou seja, do encéfalo, a gente representa aqui nessa figura o cérebro e a medula espinhal ou raquidiana.
Esse exemplo consiste em uma pessoa deixar cair involuntariamente a régua caiu da mão dessa pessoa. Então, o primeiro estímulo que chega é um estímulo visual, ou seja, os olhos percebem que a régua está caindo. Esse órgão sensorial, esse órgão do sentido, ele manda a informação para o sistema nervoso central, ou seja, para o encéfalo, mais especificamente para o cérebro. Manda esse impulso nervoso para o cérebro por meio do nervo sensitivo ou pela via aferente. No cérebro, essa informação, esse estímulo é interpretado ao ponto de gerar uma informação adequada. Essa informação gerada, ela é enviada ao órgão do sentido, à musculatura estriada esquelética, por meio da via eferente ou via motora, indicado nessa figura 3. E a resposta qual seria? O fechamento dos dedos na tentativa de evitar que a régua caia. Bom, mais um exemplo de condução do impulso nervoso, uma situação muito comum, creio que muitas pessoas que estão assistindo essa aula já passaram por, hoje conhecem algum caso de pessoas que já queimaram a mão em panelas. Nesse caso, uma panela de pressão, nas mãos das pessoas, nas nossas mãos, né, nas mãos dos seres humanos, existem células sensoriais, células que percebem uma temperatura excessiva do meio ambiente. Nesse caso, essas células, elas mandam a informação por meio de impulso nervoso através da via sensitiva ou aferente. Essa via, ela entra na coluna vertebral, chega até medula espinhal ou medula raquidiana e essa informação passa por um nervo chamado nervo de associação. Esse nervo pode haver ou não. Nesse caso, é nesse momento que ocorre a interpretação desse fato, dessa situação, desse estímulo. Isso ocorre tudo de forma involuntária, nós não percebemos. Nós tiramos a mão de uma panela de pressão involuntariamente, sem percebermos que estamos fazendo essa ação. Bom, após passar pelo nervo de associação, a informação, a resposta adequada é transmitida por meio do nervo eferente ou nervo motor. Esse nervo chega até a musculatura estriada esquelética, ou seja, o músculo do bíceps, que ele se contrai, fazendo que a mão seja retirada imediatamente da superfície quente. Bom, no exemplo anterior, uma pessoa tirou a mão de uma panela quente sem raciocinar no que estava fazendo. É um ato de reflexo. E nesse ato de reflexo, a informação passa somente pela medula espinhal, não chega até o encéfalo, não chega no cérebro. Mas, se uma pessoa colocar a mão na panela quente, ela tira a mão e dois tipos de informações são conduzidas a regiões diferentes. A primeira informação, que é a mais rápida, que chega na medula, faz nós tirarmos a mão por reflexo. Uma segunda informação é mandada até o cérebro, até o encéfalo. E essa segunda informação, a pessoa toma consciência de que, de fato, ela está colocando a mão no local inadequado. E essa informação é um pouco mais demorada. Então, quando você coloca a mão numa panela, as pessoas colocam a mão na panela, ela tira a mão mais rápido antes dela tomar consciência. Como eu disse, são duas vias diferentes. Nesse exemplo, nós temos a mão de uma pessoa que, após colocar a mão numa superfície quente, a informação primeiramente vai para a medula espinhal e, em segundo momento, por meio dessa linha pontilhada, a informação passa pela via sensitiva, ou seja, pela via aferente, a informação é mandada até o sistema nervoso central, ou seja, o cérebro, onde processa essa informação e volta pela via eferente, ou seja, via motora. Nesse caso, a informação está nessa linha contínua, não tracejada, e a pessoa tira a mão dessa superfície quente. Esses números 1 e 2 representam, um representa o encéfalo, especificamente o cérebro, e esse mais abaixo, um pouco mais escuro, o cerebelo, que é um órgão responsável pelo equilíbrio, que no caso de aves que ficam sobre fios de alta tensão, que fica sobre galhos de árvores, macacos, primatas, tem que ter um cerebelo bem desenvolvido, porque esses animais dependem muito do equilíbrio. E a figura 2 representa a medula espinhal, ou medula raquidiana. Bom, outro exemplo de condução de impulso nervoso e ato reflexo. Reflexo, como eu disse, é uma ação involuntária. A pessoa não percebe que gerou uma resposta. É do reflexo patelar. Patelar vem de patela.
Patela, também chamada de rótula, é um osso que fica na região do joelho. Nós vamos seguindo essa numeração na ordem que se apresenta nessa figura. Em primeiro momento, a pessoa ela recebe o estímulo por meio de uma leve pancada na região da patela, da rótula, onde essa informação ela é captada pela sensibilidade da pele e é mandada pela via aferente, ou seja, pelos nervos sensitivos até a medula espinhal ou raquidiana. Na medula espinhal, essa informação é processada e a resposta ela é fornecida por meio da via eferente, ou seja, pelos nervos motores. E essa informação chega até o músculo da coxa, também chamado de músculo quadríceps femoral, que leva à contração desse músculo e a pessoa dá um pequeno chute, uma pequena elevação na perna. Bom, agora nessa figura, relembrando as diversas estruturas do sistema nervoso central, que ele é composto pelo encéfalo, que por sua vez ele é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico, e também pela medula espinhal ou medula raquidiana, que é formado pelos nervos cervicais, representado em vermelho, pelos nervos torácicos, em azul, os nervos lobares, coloração alaranjada, nervos sacrais, em tom verde, e o nervo coxígeo, com coloração cinza. Bom, no slide anterior, eu apresentei a subdivisão do sistema nervoso central para poder introduzir uma ideia, a ideia de lesões na medula espinhal ou na medula raquidiana. Já perceberam que um motociclista ele anda de capacete e às vezes anda com uma jaqueta especial, sendo que nessa jaqueta, na região das costas, há uma placa de proteção rígida que protege a medula? Bom, esses componentes, como eu já citei, já antecipei, ele tem a função de proteção do sistema nervoso central. O capacete, ele protege o encéfalo. E essa placa protetora presente nessas jaquetas protege a medula espinhal ou medula raquidiana. Nessa figura, tem as subdivisões do sistema nervoso central no que se refere à medula espinhal. A região cervical, a região torácica, a região lombar, a sacral e a coxígea, que não aparece nessa figura. E nessa figura da direita, nós temos duas setas indicando lesões em regiões diferentes. A lesão 1 é uma lesão que ocorre na região cervical, e a lesão 2 na região torácica, entre a região torácica e lombar. Havendo lesões a tal ponto que danifique as células da medula espinhal, a via de resposta, ou seja, a via motora, ou também chamada de via eferente, para de funcionar. A resposta que sai do cérebro não mais chega nos diversos órgãos. Nesse caso, por exemplo, uma lesão que danifique o tecido na região cervical pode não mais conduzir informação do pescoço para baixo e a pessoa pode ficar tetraplégica. Ela pode perder a movimentação das estruturas do pescoço para baixo. E em casos mais graves, pode até comprometer, por exemplo, a respiração. Agora, uma lesão na região 2, indicada por essa seta abaixo, pode comprometer a movimentação da região da cintura para baixo, levando à paraplegia, que consiste principalmente na perda de movimentação das pernas. Bom, esse era o conteúdo que eu gostaria de ter apresentado, espero que tenham gostado e bons estudos a todos!